Primeiramente, eu quero agradecer você que tem participado e cooperado conosco na nossa campanha de levantarmos recursos para pastores e suas famílias que estão em áreas vulneráveis no Brasil e na África. A sua ajuda, a sua oferta tem abençoado já pastores e suas famílias nessas regiões. Nesse tempo em que estamos vivendo essa situação da pandemia, não só no Brasil, mas no mundo todo, nós temos visto essa iniciativa da generosidade acontecendo entre indivíduos, pessoas, coletividades, empresas, sindicatos, tantas coisas têm se mobilizado para ajudar o próximo, ajudar nessa situação tão difícil e tão dramática que estamos vivendo. Isso tem acontecido em diversas regiões, em diversas áreas, em diversas classes sociais. Não tem como você não ficar emocionado com tudo isso e ver como a generosidade de alguma forma mexe conosco, mexe no nosso interior. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Eu gosto muito do Evangelho de João. Aparentemente, lhe parece que é um evangelho fácil de se entender, mas na verdade não é tão fácil assim. Para vocês terem uma ideia do contexto em que esse evangelho foi escrito, você precisa entender a religiosidade daquela época. Veja, os romanos estavam dominando o mundo e eles tinham vários deuses, várias religiões, eles agregavam as culturas e as religiões dos povos em que eles dominavam. Eles estavam dominando o mundo. Ali também existia os gregos, que era uma cultura forte, determinante, inclusive influenciando muito a cultura romana. E também existiam os judeus, que tinham sua própria cultura, seu endereço local ali. O contexto em que João escreve é dessa religiosidade, de se entender ou buscar entender Deus de diversas formas, de vários deuses, de várias maneiras de compreender Deus e deuses. Então, nesse contexto, João traz uma revelação de quem é Deus e como Deus se expressa nesse mundo. Então, nessa apresentação de João sobre quem é Deus e como Deus se expressa ao homem, existe uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 3:16, que é determinante para que nós possamos entender como esse Deus se revelou e de que maneira ele se revelou. De uma forma generosa. Veja comigo então esse versículo tão conhecido de João 3,16, que diz o seguinte: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo que parece tão simples para nós, não é simples hoje, não foi simples quando João escreveu, quando Jesus colocou essa palavra. E nós precisamos entender isso. Ele está colocando essa mensagem reveladora de Deus. Quem é Deus? Esse Deus generoso que deu seu Filho unigênito, não para nos condenar, nos confrontar, mas para nos salvar, nos libertar. A generosidade vem para as nossas vidas de Deus e essa generosidade de Deus nos traz vida, nos traz uma nova vida. Jesus está falando essas coisas a um homem que era sábio ao seu tempo, era um homem religioso, um homem com muito conhecimento, Nicodemos. E ele, na verdade, está buscando saber como ele pode conhecer esse Deus, como ele pode conhecer essa pessoa de Deus. E Jesus está mostrando para ele que ele precisa pensar novo. Ele precisa nascer de novo, ter uma nova ideia, uma nova compreensão de todas as coisas. Veja, eles tinham um pensamento grego, romano, judaico, sobre quem era Deus e como Deus estava se expressando, e eles eram autoridades no mundo sobre essas coisas. E Jesus os desafia a pensar de novo, nascer de novo, ter uma compreensão que agora não é mais uma compreensão da mente, da lógica, da razão humana, mas é uma compreensão espiritual.
transcendental, que não é uma coisa que nós podemos acessar, mas é alguma coisa que vem de Deus para nós. Então, quando nós olhamos João 3,16 agora, eu tenho uma percepção nova, porque é a sugestão dele, não é só uma sugestão, é a verdade que ele quer nos apresentar para os dias de hoje. Eu tenho que repensar tudo, a minha religiosidade, as minhas ações, a minha espiritualidade, e aí nós vamos compreender mais esse Deus, compreender mais essa generosidade de Deus de ter enviado Jesus Cristo como nosso Salvador, libertador, aquele que vai nos dar a oportunidade de nascer de novo, de ter uma nova mentalidade, uma nova compreensão. Então, nossa generosidade, ela deve transcender as nossas ações humanas e também deve ter um aspecto espiritual dentro delas, que vai fazer com que não somente uma ação humana de socorro e atendimento aconteça na vida das pessoas, mas também uma ação espiritual possa estar acontecendo na vida delas através da nossa generosidade. Pensando sobre isso, eu creio que é muito sugestiva a passagem da mulher samaritana, que está em João capítulo 4, e nós vamos ler somente os versículos 13 a 15. Veja comigo então. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Quem beber desta água terá sede outra vez. Jesus está falando que dessa água física, dessa água em que eu e você tomamos todos os dias e que, à medida que tomamos, saciamos a nossa necessidade, mas já estamos com sede novamente e precisamos tomar essa água. Quando nós somos generosos e ajudamos as pessoas, lógico, isso atende à sua necessidade básica e imediata, mas daqui a algum tempo talvez ela tenha a mesma necessidade ou outras necessidades. Não que não seja importante nós atendermos essas necessidades, elas são muito importantes, principalmente num tempo como estamos vivendo. E Jesus está dando o exemplo de que, ao atender essa necessidade essencial, básica para a vida, assistindo, ajudando as pessoas, fatalmente isso irá acontecer de talvez a necessidade surgir novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, Jesus está falando da água que é Ele mesmo, a água que vem dele para as nossas vidas. E Jesus acrescenta: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus está falando de um segundo momento de generosidade, aquela generosidade transcendental e espiritual, aquilo que vai além da necessidade física, aquilo que vai das nossas intenções, do nosso interior, do nosso coração, quando praticamos a generosidade. Nós damos a água física, mas precisamos dar uma água espiritual, aquela água que vem de Jesus, da pessoa de Jesus, dada por Jesus a cada um de nós. Quando nós praticamos a nossa generosidade, que é importante e essencial. Jesus estava ali no poço, com sede, com vontade de beber água, ele pediu água à mulher, mas ele também oferece a ela um outro tipo de água que vem dele, para a vida dela e que jamais ela teria sede. As pessoas também têm esse tipo de necessidade, não só aquela necessidade imediata e importante de ser socorrida, mas aquela necessidade espiritual, transcendente, que vai das nossas intenções, do nosso amor, do nosso coração, quando praticamos a generosidade. Agora em João capítulo 13, versículo 12 a 15, nós vamos ver que essa água, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser dividida. É de Jesus, Jesus nos dá, mas ele nos ensina nessa passagem que nós também devemos dar, nós também devemos compartilhar essa água diferenciada. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem,
Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Não é interessante o exemplo que Jesus nos dá de generosidade? Jesus vai e lava os pés dos discípulos e dá o exemplo para que eles também façam o mesmo. Esse ato de lavar os pés não é só um exemplo de servo, de servir, mas aquela ideia de Jesus dar o exemplo na sua vida. Ele fez muitas coisas, praticou muita generosidade durante toda a sua existência aqui conosco e agora ele está nos mostrando que, através disso, agora é a nossa vez, é a minha vez, é a sua vez de sermos generosos, de praticarmos isso. A exemplo do nosso Mestre Jesus, nós também devemos praticar e exercer a nossa generosidade. Veja, Jesus foi generoso, sendo humilde e lavando os pés dos discípulos, que era a necessidade deles para aquele momento. Era um cerimonial, era uma necessidade de quem estava voltando de uma viagem ou chegando de algum lugar e precisaria ser atendido ali, refrescando os pés, aliviando talvez aquela caminhada. E Jesus foi generoso, sendo Senhor e Mestre, ele lavou os pés dos discípulos, cuidou dos pés dos discípulos. Precisamos fazer a mesma coisa, sermos generosos, cuidarmos uns dos outros. Não é só o ato de lavarmos os pés uns dos outros, mas servirmos uns aos outros com generosidade. E Jesus não estava fazendo algo sacrificial, algo difícil, algo complicado. Estava fazendo algo simples, mas com alegria, servindo aqueles discípulos. E ele falou: olha, vocês me veem, me têm como mestre e senhor, fazendo isso para vocês. Vocês devem fazer isso uns aos outros, ajudar uns aos outros, serem generosos uns com os outros. Você pode pensar que essa é uma ação muito simples que Jesus fez de lavar os pés dos discípulos. É uma ação simples você poder entregar um arroz, um feijão, um benefício, um dinheiro para ajudar alguém nesse momento de dificuldade. Mas, veja, o que nós estamos falando hoje é muito mais do que uma ação humana. Ela é importante e essencial, mas ela deve agregar também uma ação divina através da sua generosidade, entendendo que você está fazendo um bem espiritual também às pessoas. Então, quando voltamos para a nossa primeira passagem no livro de João, capítulo 1, nós notamos que ali nós conhecemos esse Deus que transcende, esse Deus que vai além do aspecto natural da vida. É um Deus espiritual, é um Deus que está em nós, através de nós, agindo através das nossas vidas. Isso é você compreender que a sua generosidade pode agregar muitos outros valores, valores que vêm do próprio Deus na sua vida e na vida dos outros. Uma nova mentalidade, um nascer de novo, fazer de uma forma diferente, fazer de uma forma de Deus. A exemplo de Jesus, também devemos praticar com alegria essa nossa generosidade. Mas para que isso possa ser verdade, você precisa ter a experiência de Nicodemos, nascer de novo, nascer de uma experiência espiritual, transcendente, que só em Jesus nós alcançamos. E para isso você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, quando você nasce de novo, você se permite ter uma experiência nova na sua vida, você começa a vivenciar essa generosidade ampla que você pode ter. Mais uma vez eu quero agradecer você, a sua generosidade, que tem participado na nossa campanha de estarmos ajudando pastores e suas famílias nessas condições de vulnerabilidade que eles estão vivendo. E não só estão vivendo, mas também estão ajudando outras pessoas nestas áreas. Então, quando você participa de uma campanha como a nossa e outras campanhas, você não está somente dando alimento ou ajudando, provendo as necessidades básicas, mas algo além está indo com tudo isso. E a sua oração é importante para que a ação de Deus seja completa na vida deles e que eles possam realizar essas ações também na vida de outros ali.
E esse é o nosso convite para esse dia, para que possamos praticar essa generosidade de Jesus, que aprendemos com os exemplos, com a sua ordem, com a sua doutrina, para que possamos ser alegres ao servirmos uns aos outros. Participe conosco desta campanha para apoiar pastores e suas famílias que trabalham em áreas de vulnerabilidade no Amazonas, Nordeste e África. Durante os próximos 3 meses, todas as doações serão direcionadas a esses líderes e suas famílias. Você pode fazer a sua doação por esta conta corrente ou pelo site rpv.org.br. Vamos transformar este momento de crise em oportunidade para a generosidade.